E olha, uma pesquisa Atlas Intel, divulgada hoje, traz Guilherme Boulos em primeiro lugar na preferência do eleitor. Ricardo Nunes aparece em segundo, seguido pelo candidato Pablo Marçal, na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Os números estão em detalhes aqui no telão, vou trazer aqui para você o antes e o depois. A gente tem aqui na nossa arte, que a nossa equipe preparou, a pesquisa de 8 de agosto, que mostrava o cenário àquela altura, e aqui do lado direito da tela, que é o que importa, a pesquisa atual, a pesquisa divulgada hoje com os números atuais da corrida. E o que chama muita atenção é o crescimento de Pablo Marçal, que continua aqui em terceiro lugar, mas teve um crescimento forte. Olha só o que aconteceu. Guilherme Boulos tinha 32,7% e a curva dele é para baixo. Vem caindo em ritmo considerável, chegou a 28,5%, ainda lidera, mas com uma perda considerável de votos. Ricardo Nunes também caiu, de 24,9% para 21,8%. Agora, o Pablo Marçal, que aparecia aqui no início embolado, junto com Datena e Tabata Amaral, o Pablo Marçal se desgarra nessa nova pesquisa e cresce de 11,4% para 16,3%, enquanto a Tabata Amaral fica praticamente estável, oscila positivamente, sobe um tequinho de 11,2% para 12%, o Datena, esse sim, fica praticamente estagnado, fica aqui com 9,4% e sobe para 9,5%, uma oscilação dentro da margem de erro, está praticamente estacionado, na quinta colocação nesse momento da Atena, e quem cresceu também foi a Marina Helena, que estava com 3,5% na pesquisa anterior, do dia 8 de agosto, e agora sobe para 4,3% na pesquisa de 21 de agosto. Ou seja, os dois líderes perdem força, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, que vinham ali com uma distância considerável dos demais, e passam a ser seguidos um pouco mais de perto por Pablo Marçal, candidato do PRTB. Lembrando que essa pesquisa, gente, foi feita depois dos primeiros debates, os debates em que o Pablo Marçal se destacou bastante e que, inclusive, levaram os outros concorrentes, Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e José Luiz Datena, a desistirem do debate dessa semana, que aconteceria na segunda-feira. Pois é, essa pesquisa já flagra o que aconteceu no pós-debate. Ela foi realizada na esteira dos primeiros encontros entre os candidatos e mostra essa situação, queda de Nunes e Boulos e o crescimento do Pablo Marçal, do PRTB. Deixa eu trazer aqui para a conversa a doutora Kátia Magalhães, nossa convidada desta quarta aqui no Jornal da Oeste. Parece bastante sintomático, né, doutora? Acho que os números falam por si, né? Mostram esse crescimento do Pablo Marçal e a resposta dos adversários já veio, né? Com a fuga do debate. Como é que as coisas tendem a caminhar daqui para frente, hein? Essa fuga do debate foi vergonhosa, porque observe, quem foge a um debate, uma sessão de propostas, de ideias, de colocação das suas políticas públicas, das políticas públicas que as pessoas imaginem para a sociedade, quem foge, imagina, não vai ter a menor condição de assumir a gestão pública, a administração pública. Como totalmente de praxe no Brasil, mais que esperado, essa tem sido mais uma disputa no campo da retórica. Você observe, lá no início, antes mesmo dos debates, Pablo Marçal havia aparecido dizendo que iria mostrar 2 cheiradores de cocaína, acabou não mostrando, mas conseguiu incrementar sua popularidade nas redes, porque ele sabe lidar muito bem com essas ferramentas de rede, que não necessariamente premiam as pessoas mais propositivas, as pessoas mais competentes na gestão pública, mas que se deixam inflamar, né? Inflamar por esse tipo de retórica, de fofoca. Então ele teve essa premiação, essa recompensa. Fora isso, a gente tem aquele bolo ali de Centrão, de Datena, Tabata, aquele pessoal totalmente indefinido. Se você perguntar o que essas pessoas realmente pretendem para a cidade em termos de gastos públicos, apagão total de proposta, apagão total, o que pretendem fazer uma vez sentadas na cadeira de prefeito, né? A candidata que tem mais propostas, que é a Marina Helena, está em última colocação. Isso é para você ver como o público brasileiro ainda dá menos relevância a discursos de natureza propositiva do que a discursos mais panfletários, mais de inflamação de torcida, por assim dizer. Agora, doutora, e feitas todas as ressalvas, as pesquisas, né? Porque é sempre importante lembrar desse histórico também, né? Na eleição de 2022, por exemplo, os percentuais dos candidatos da direita foram bastante subestimados por vários dos institutos.
Na eleição ao Senado, por exemplo, vários dos que hoje estão eleitos senadores apareciam nas pesquisas, e aqui eu digo nas pesquisas, às vésperas da eleição, naquelas mais próximas do dia da votação, apareciam sem chance de eleição e ganharam. Foi o que aconteceu também no caso dos governos estaduais. Em vários estados, candidatos de direita tinham percentuais muito menores nas pesquisas do que tiveram de fato no dia da votação. Alguns foram eleitos, por exemplo. Tem o caso do Jorginho Melo, em Santa Catarina, para citar só um dos exemplos. No Senado, a senadora Damares Alves, o senador Marcos Pontes, aqui de São Paulo. Então, houve uma certa distorção entre o retrato das pesquisas na última eleição, para pegar um histórico mais recente, e o que apareceu de verdade nas urnas. Então, a gente faz essa ressalva, e aqui eu lembro até que essa semana vão sair mais levantamentos. Amanhã está prevista a divulgação da pesquisa do Datafolha, que foi um dos institutos mais, digamos assim, desfavoráveis aos candidatos de direita, apresentou menores índices para esses candidatos nas pesquisas, e na sexta tem o do Paraná Pesquisas, que por outro lado foi quem mais se aproximou, no caso da eleição presidencial, dos números finais, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Foi o Paraná Pesquisas que vai divulgar a pesquisa, o levantamento sobre a Prefeitura de São Paulo na sexta-feira dessa semana. Então acho que essa ressalva sempre é muito importante, porque é um histórico, né? São números, não é achismo, não é torcida, não é panfleto, não é nada disso. É um histórico e é uma estatística que tem que ser levado em conta também para análises futuras. Agora, queria abordar um outro aspecto, na verdade, com a senhora, doutora, que é a judicialização. Porque no caso do Pablo Marçal, que é quem vem tendo esse crescimento expressivo na corrida pela Prefeitura de São Paulo, pairam sobre ele várias ameaças. Ele tem processo, por exemplo, envolvendo o PRTB, que é o partido dele, se ele fez ou não a tempo a sua candidatura. O partido está rachado, dividido ali entre as alas da família Fidelix, que herdou do fundador do PRTB, Levi Fidelix, a legenda. Tem um pedido da Tabata Amaral, do PSB, na verdade, que é o partido da Tabata, acusando o Marçal de mau uso das redes sociais, de manipulação, de promover ofertas com os seguidores, algo que seria vedado pela legislação eleitoral. Então, pergunto à senhora, doutora, existe esse risco de que a candidatura do Pablo Marçal seja barrada na justiça? E será que esse risco aumenta proporcionalmente à escalada dele nas pesquisas? Existe, Brown, sobretudo pelo fato de Pablo Marçal ser um candidato dito alinhado à direita. Eu não estou aqui afirmando que ele seja necessariamente direita, mas ele é alinhado, pelo menos no discurso, ao pensamento da direita, de livre iniciativa, menor intervenção do Estado na economia, etc. Então, acredito que haja essa tendência. Nós temos visto no nosso histórico recente, pelo menos de 2022 para cá, um judiciário com lado, um judiciário que não hesita em retirar mandatos de candidatos legitimamente eleitos, como foi o caso do deputado Deltan Dallagnol, um judiciário que não hesita em determinar a inelegibilidade, por exemplo, do ex-presidente Bolsonaro por um mero encontro com embaixadores e pelo fato de ter manifestado uma opinião, de ter exercido a sua liberdade opinativa em relação às urnas eletrônicas. Nós vimos um judiciário cercear a liberdade de expressão do presidente para retirar-lhe a elegibilidade. Então, acredito que à medida que Marçal suba nas pesquisas, na mesma proporção aumentem as chances de vermos a sua candidatura sendo ceifada pela Justiça Eleitoral paulista e, quem sabe, até esse ceifamento sendo mantido pelo Tribunal Superior, pelo TSE, que é um tribunal, como eu já coloquei, claramente partidário de um lado do debate político ideológico, que é o lado mais ligado à esquerda, infelizmente. Agora, uma coisa que não dá para deixar de dizer é que o Marçal tem demonstrado que não tem essa preocupação, não que não tenha a preocupação, ela deve haver, claro, mas que ele está desafiando, né? Ele voltou a postar, por exemplo, nas redes sociais, a associação entre o Guilherme Boulos e o uso de cocaína. Ele publicou lá um vídeo dizendo que bolo se faz com muita farinha, bolos se fazem com muita farinha, então está batendo nessa tecla ainda. Parece que ele não vai se intimidar mesmo com esse cerco, essa ofensiva judicial, né, doutora? Ele está dobrando a aposta. Se eventualmente ele for ceifado nas suas pretensões eleitorais, talvez ele consiga alargar ainda mais a sua margem de seguidores e ganhar ainda mais dinheiro como coach, suas atividades na internet, etc. Não parece estar muito intimidado mesmo, não. Boa, a gente já volta a conversar, doutora. Deixa eu só trazer um complemento, que é uma formalidade, mas é importante. A pesquisa que a gente mostrou foi feita pela Atlas Intel.
e ouviu 1.803 eleitores da capital paulista entre os dias 15 e 20 de agosto. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP 02504/2024. E olha, falando em eleições municipais aqui em São Paulo, a Oeste terá sabatinas, hein? Já anote aí na agenda, já tem data marcada para sabatinas da Oeste com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Elas vão acontecer entre os dias 10 e 13 de setembro. Sabatina é uma entrevista, né? Para que você que está aí acompanhando a gente não se confunda, né? Não é o debate, não é aquele momento em que há o enfrentamento entre os vários candidatos, em que eles vêm juntos num único evento e trocam questionamentos entre si, que é um evento muito midiático, mas que do ponto de vista de proposta talvez não seja tão aproveitável. As sabatinas não, elas são mais propositivas, a gente vai ter a chance de ouvir dos candidatos o que eles pensam a respeito dos problemas da cidade, traçar um perfil de cada um deles. O eleitor, você que acompanha aqui a Oeste, vai ter a chance de conhecer melhor cada um dos convidados, cada um dos candidatos. Foram convidados para essa série de sabatinas da Oeste os 6 primeiros colocados das pesquisas, que são esses 6 que apareceram aí no recorte que a gente fez da pesquisa Atlas Intel. Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Pablo Marçal, José Luiz da Atena, Tabata Amaral e Marina Helena. Esses 6 candidatos foram convidados pela Oeste para a nossa série de sabatinas, mas Boulos e da Atena recusaram. De toda forma, o espaço continua aberto até o dia 10 de setembro, que é quando começam as nossas sabatinas. Esse convite estará de pé e se os candidatos revisitarem a sua decisão e revirem seus posicionamentos, a Oeste estará aqui de portas abertas e vai recebê-los para entrevistas sérias, corteses e propositivas sobre as eleições da Prefeitura de São Paulo. Então, já estão confirmadas as outras 4 entrevistas, tá, gente? Dos dias 10 a 13 de setembro. Como é que vai ser? 1h30 de duração. Eu mesmo vou apresentar essas entrevistas com a presença, com a companhia de outros 4 jornalistas aqui do time da Oeste. A sequência é a seguinte: no dia 10, que é uma terça-feira, dia 10 de setembro, o primeiro candidato que abre a série de entrevistas é Pablo Marçal. No dia seguinte, na quarta, dia 11, Marina Helena, candidata do Novo. Dia 12, Tabata Amaral, do PSB. E a série é fechada na sexta-feira com a entrevista com Ricardo Nunes, prefeito e candidato à reeleição pelo MDB. Tá bom? Então, 4 dias de sabatinas, 1h30 de conversa com cada um desses convidados para que a gente candidatos, aliás, para que a gente os conheça e conheça mais das suas propostas para a cidade de São Paulo. E reforço para as campanhas de Guilherme Boulos e José Luiz da Atena que o convite continua aberto caso revejam seus posicionamentos. A Oeste está de portas abertas e vai recebê-los também para essa série de sabatinas.